Euronet Plus. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Casa Comum com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Esta semana a nossa convidada será a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que se junta mais adiante. Partimos para a atualidade nacional e os problemas no INEM. Na semana passada, um dia de greve da função pública coincidiu com uma greve do INEM às horas extraordinárias e isso gerou uma demora no atendimento das chamadas do 112. Entretanto, há relatos de pelo menos 11 mortes que estarão alegadamente relacionadas com esta demora, apesar de ainda nada ter sido provado. Ontem no Parlamento a Ministra da Saúde assumiu responsabilidades, mas rejeitou demitir-se. Ana Paula Martins garantiu que vai saber interpretar o resultado dos inquéritos abertos pelo Ministério Público, que já foram 7. Mariana Vieira da Silva compreende esta posição da Ministra da Saúde, assume responsabilidades, mas rejeita demitir-se, como tem sido pedido por alguns partidos da oposição. Bom, muito boa tarde. O meu problema não é rejeitar demitir-se, isso é uma escolha que a Ministra faz. Eu julgo que só há duas pessoas que têm que avaliar se a Ministra tem condições de continuar, a própria e o Primeiro-Ministro. O problema é que a Ministra de facto chegou e disse que assumia todas as responsabilidades e depois ao longo da tarde não assumiu nenhuma. Porque remeter para o inquérito do Ministério Público ou da IGAS significa que a Ministra não considera que não tem que fazer nenhuma autoavaliação relativamente à sua atuação, àquilo que fez e àquilo que não fez. E isso a mim custa-me muito, porque um ministro que recebe um pré-aviso de greve através de um seu secretário de Estado e não atua sobre ele, primeiro diz que não sabia da greve, depois diz que o que não conseguiu foi antecipar os impactos, depois diz que vai averiguar o que é que aconteceu. Já tivemos 3 verdades sobre este assunto. E ao longo da tarde, depois de sair de uma audição de 6 horas, retira a tutela do INEM à sua secretária de Estado. Não está a assumir responsabilidades, está a tentar responsabilizar outros por aquilo que aconteceu. E por isso eu, quanto à admissão, diria apenas que, achando a Ministra que tem condições para continuar e que é credível aquilo que diz e as suas atuações, e achando o Primeiro-Ministro que ela pode continuar, as responsabilidades passam a ser do Primeiro-Ministro por esta escolha, porque a incompetência da Ministra da Saúde, e aqui neste programa são todos testemunhas que eu, já não é a primeira vez que trago aqui vários casos, que não apenas este, está à vista de todos e, quanto a mim, não depende nem de nenhum relatório do IGAS, nem de nenhuma avaliação do Ministério Público, até porque, até agora, nestes minutos todos, nem referi o tema mais difícil deste caso, que é o tema das mortes. Tendo em conta que houve essa retirada de responsabilidade da Secretária de Estado, faz sentido a Secretária de Estado continuar? Repare, a audição de ontem podia ter servido para a Ministra apresentar os factos como ela os vê. O que é que falhou, o que é que deixou de falhar, não foi isso que a Ministra fez. Chegou lá e pomposamente disse, assume todas as responsabilidades e a seguir não explicou nada. E, portanto, eu não sei o que é que a Ministra entende que falhou no gabinete da Secretária de Estado, mas tanto quanto seja, já se demitiu o chefe de gabinete da Secretária de Estado e a Secretária de Estado ficou sem a tutela. Mas a avaliação de porque é que isto aconteceu, não sei. Aquilo que sei é que isto é o modus operandi desta Ministra da Saúde. Em todas as audições há sempre alguém que é atacado ou demitido, porque sempre que há um problema ou uma pergunta, a senhora Ministra da Saúde resolve disparar a responsabilizar, e eu julgo que este é o momento de o Ministério da Saúde fazer a avaliação daquilo que aconteceu, porque agora, a resposta que o PSD, aposto também que o Eduardo Pacheco vai dizer isto já a seguir, é que o INEM estava em situação difícil e dependente das horas extraordinárias. Mas sabendo isto, como é que uma greve às horas extraordinárias não é enfrentada nas suas dimensões? É isso que o Ministro faz, é dirigir a administração, apresentar novas políticas, criar novas condições, melhorar, mas também gerir. E essa gestão não foi feita neste caso. Duarte Pacheco, a Ministra da Saúde, disse ontem, depois de ter reunido com alguns responsáveis do INEM, que ia passar a responsabilidade direta pelo INEM. Questiono-lhe também, já no seguimento do que foi dito por Mariana Vieira da Silva, se a Ministra da Saúde, tendo já conhecimento dos problemas que existiam no INEM, não deveria ter já tomado essa posição e ter tomado algum tipo de ação, no fundo, para resolver os problemas que conhecemos, desde a falta de recursos humanos, por exemplo. Muito boa tarde, quer a Mariana, quer a Cia Filipe e a todos os que nos acompanham. Permita-me só que faça duas mensagens prévias. A primeira, endereçar as condolências à Renascença pelo falecimento do Dr. Magalhães Crespo e à família. Estamos aqui nesta casa, muito se deve a ele e a luta pela comunicação social livre
que ele teve que exercer com muita veemência, senão poderíamos ter comunicação social, se calhar não era tão independente e tão livre como é. E a segunda, sobre esta matéria, a primeira palavra tem que ser para os familiares das vítimas. De igual modo, enviar condolências e lamentar o que aconteceu e esperar que não se repita. Pronto. Agora vamos ao problema. E ao problema, eu penso que há aqui alguma negligência nesta perspectiva. A situação não é de ontem. Já tem alguns 100 anos. Esta falta de meios não aconteceu nos últimos 6 meses, se calhar nem nos últimos 8 anos, mas é uma situação que já é antiga. O governo tem 6, 7 meses de funções. Tem uma direção do INEM nova. E, portanto, aquilo que se esperava é que houvesse já trabalho para ir resolver esses problemas estruturais. E aquilo que se constatou foi que a situação nada aconteceu. Nada aconteceu quando se estava a verificar e havia a constatação que ia haver uma greve e que isso podia ter consequências. E, portanto, há aqui alguma ligeireza com que o assunto foi tratado. E não vale a pena escamotear as coisas. Devemos apurar responsabilidades. O inquérito é relevante até para fazer o nexo causa-consequência entre o não atendimento atempado e as mortes que ocorreram. Mas é preciso fazer aqui alguma avaliação da ligeireza com que o assunto. Houve uma pessoa que, a brincar, dizia sabe, o presidente do INEM é um militar, nunca teve que lidar com a greve na sua vida. Pois não, mas quando se aceita novos desafios, temos que nos adaptar também a essa nova realidade. E tem que saber viver com isso, e isso não aconteceu. Essas responsabilidades devem ser apuradas dentro do governo por um primeiro-ministro. A própria Ministra da Saúde deveria avaliar este caso de negligência, como diz? Por isso é que eu gostava de ter o relatório para poder dar uma resposta mais concreta. Porque se ficar claro que houve uma falha, tem que ser tiradas as consequências. E a Ministra já o disse que o faria. Porque muitas vezes nós podemos, como é que eu ia dizer, pedir logo cabeças, como se isso fosse resolver o problema. Não, quer dizer, substituir a pessoa A pela pessoa B não resolve o problema. O que significa é que temos que ter a certeza que houve falha. E isso vamos acreditar na Inspeção-Geral de Saúde, que está a fazer o inquérito, que há de nos apresentar o relatório e depois devem ser retiradas as consequências a todos os níveis, se houver causas para isso. Mariana Vieira da Silva, assistimos antes do verão os problemas com a contratação de helicópteros, depois, durante o verão, algumas dificuldades nas urgências de obstetrícia, agora estes atrasos e esta greve do INEM. Como é que poderemos agora confiar na Ministra da Saúde para a próxima fase, que é o inverno, que é também crítica para o Serviço Nacional de Saúde? Pois, esse é exatamente o problema, é que todos os problemas que este Ministério da Saúde tem tido, estou a falar dos momentos mais críticos nestes 7 meses, foram em serviços em que a Ministra da Saúde substituiu as direções e falou em refundação ou em profunda transformação das suas organizações. E nós temos que ter presente, porque qualquer pessoa que já tenha trabalhado em qualquer serviço da administração pública ou de uma empresa privada sabe que quando nós entramos a dizer que vamos refundar, isso causa uma instabilidade institucional muito forte. E quando dizemos que queremos refundar e nunca dizemos em quê, nunca explicamos qual é o sentido da reforma, isso cria muita instabilidade. E tanto na direção executiva, onde a Ministra neste orçamento retira a competência de nomeação das administrações hospitalares e logo no início disse que havia poderes excessivos e que ela não queria ser a rainha de Inglaterra, estou a citar, isso põe em causa a estrutura que era recente, mas que tinha sido montada da organização do SNS, e esse parece-me o problema mais sério. Ontem, no meio da audição, a Ministra da Saúde disse que o INEM tinha que deixar de ser prestador e tinha que passar a ser mais regulador. Isto significaria uma transformação radical na emergência médica. Não é um anúncio que se faz assim, vou agora utilizar uma expressão que talvez o Eduardo Pacheco perceba melhor, nas perguntas de 2 minutos, assim de passagem.
Isto é uma mudança que tem que ser explicada e debatida. E esta leveza, e agora vou utilizar a palavra que há pouco o Duarte Pacheco utilizou, é preocupante e é muito preocupante para o inverno, porque todas as estruturas fundamentais da reação ao inverno estão neste momento afetadas e fragilizadas, e essas é que, quando nós falamos de condições políticas para continuar, é disso que estamos a falar, é de capacidade de levar consigo e de mobilizar os serviços na resposta aos problemas. Se a Ministra da Saúde ainda tem ou já não tem, cabe-lhe a ela avaliar. Parece-me que esta é uma avaliação de risco, quer para a Ministra da Saúde, quer para o Primeiro-Ministro. Duarte Pacheco, além de um pré-aviso de greve que terá sido visto com alguma leveza, soube-se também, pelo menos o sindicato deu conta de que foi enviado um e-mail para que fossem cumpridos serviços mínimos pelo INEM 3 minutos antes de se iniciar o novo turno. Isto não são questões que poderiam ser evitadas? Faz sentido tendo em conta a importância que o INEM tem? Claramente, é lamentável que tenha acontecido 3 minutos antes, como é óbvio. Quer dizer, não por muita justificação que queiram dar, que havia pessoas com dores de cabeça e que não conseguiram fazer o seu trabalho a tempo e horas, inventem o que quiserem, não tem justificação possível. E prova aquilo que eu dizia, que há alguma leveza com que o assunto foi tratado. Porque se o assunto tivesse sido tratado atempadamente, se calhar nem tinha havido greve. Ponto. Porque viu-se depois da greve estar em curso e as notícias, sobretudo depois das notícias virem a público da catástrofe que estava a acontecer, como rapidamente houve disponibilidade para uma reunião com os sindicatos e a greve foi suspensa. Portanto, se isto tivesse sido feito antes, porventura nem a greve tinha acontecido. Portanto, isso é claramente lamentável. Agora, nós temos ali, e eu já repetidamente aqui fiz essa referência, nós temos um problema gravíssimo na administração pública portuguesa, que é os salários que são pagos. Quer dizer, pode-se abrir concursos para mais 200, mais 300, mais 500, para o ordenado bruto de 930 euros. Quer dizer, ao fim de uma formação, as pessoas estão disponíveis, sabendo que é um serviço de alto stress, porque os profissionais têm a consciência que salvar as vidas pode estar a depender daquilo que eles atuam, forma como eles atuam, e que podem até ser apuradas as responsabilidades se não atuarem atempadamente, e depois estamos disponíveis a dar 930 euros brutos. Quer dizer, é claro que os concursos ficam desertos. Isto acontece com os professores, acontece com os médicos, acontece com os enfermeiros, acontece com arquitetos, com engenheiros nas câmaras municipais e acontece também no INEM. E isso é o problema fulcral, que é o nível salarial da administração pública portuguesa. Falamos agora rapidamente da situação na Madeira. Há o risco novamente de novas eleições. O Chega apresentou uma moção de censura para a saída de Miguel Albuquerque da presidência do Governo Regional, em caso o envolvimento de alguns elementos do Governo, incluindo Miguel Albuquerque, que é arguido num processo por alegada corrupção. Mariana Verde da Silva, começo por si. Pedro Nuno Santos iniciou a semana passada a dizer que o PS não deveria aprovar em sítio algum moções de censura do Chega. Neste caso, 5 dias depois, o PS Madeira anunciou que irá votar a favor desta a moção apresentada pelo Chega Madeira. Como é que fica o Partido Socialista na Madeira? Tem autonomia para isso? Bom, julgo que este é aqui um tema comum ao PS e ao PSD. Os partidos regionais têm a sua autonomia de decisão, sempre assim foi, sempre assim será. Mas eu queria chamar a atenção, porque o que me parece aqui mais relevante não é isso, é a questão de fundo. Uma coisa é uma moção de censura apresentada por um partido da oposição. Outra coisa é uma moção de censura apresentada por um partido que faz parte da maioria. O que o Chega está a dizer é que a maioria que foi constituída para formar este governo deixou de existir, tanto quanto eu consigo interpretar o que é que significa um partido da maioria a apresentar uma moção de censura. É uma coisa nunca vista. Normalmente o que temos é os partidos que estão fora das maiorias a fazê-lo. E por isso aqui o tema da moção de censura não me parece o mais relevante. O que me parece relevante é que, depois de muitos avisos, o PSD Madeira resolveu formar governo com o apoio do Chega, que todos dizem que não é um parceiro credível para a constituição de uma maioria parlamentar, é o que, por exemplo, o PSD a nível nacional tem dito, e agora essa maioria ruiu. E por isso o tema da moção de censura não me parece o mais importante. Aquilo que me parece importante destacar é que, aparentemente, a maioria que sustenta o governo na Madeira deixou de existir. E isso é que é o tema da instabilidade política e do problema de confiar
a um partido político como o Chega a estabilidade, neste caso, de uma região. Duarte Pacheco, Miguel Albuquerque já disse que se esta moção for aprovada, se recandidata, no caso de novas eleições regionais. A verdade é que serão as terceiras no espaço de um ano e meio. Faz sentido Miguel Albuquerque voltar a apresentar-se como candidato ou deverá o PSD procurar um outro nome? Em primeiro lugar, dizer que, ao contrário dos Açores, onde há, de facto, um acordo entre o PSD que governa e o Chega, não existia acordo aqui na Madeira. E, portanto, o Chega viabilizou o governo, mas sem nenhum acordo. E isso também difere, não é? Também é um caso distinto. E, portanto, é normal que eles, a determinado momento da sua caminhada, entendam que o governo não está a cumprir aquilo que eles desejariam para a Madeira e apresentem. Eu acho estranho, sinceramente, porque eu acho que o maior partido da oposição, e é isso que eu acho estranho, se faz uma avaliação negativa, devia ser ele a apresentar a moção. Isso é que seria natural. Achamos que o governo está mal, que não presta, que deve sair, está aqui uma moção de estratégia. Esse é que é o papel do principal líder da oposição, em vez de votar moções de outros partidos com menor expressão. E isso, lamento que o PS se vá a reboque do Chega, acharia preferível que o tivesse feito. Agora, para o futuro, se for aprovada, vamos para eleições, isso não tem qualquer dúvida. O problema é que o líder do PSD foi eleito em Congresso há poucos meses. E, portanto, se os militantes da Madeira, e nós temos que respeitar os resultados eleitorais, olha, vimos isso aqui a semana passada, temos que respeitar os resultados eleitorais mesmo quando podemos achar que não eram os melhores que gostaríamos que acontecesse. Não há o risco de voltar a acontecer o mesmo? Ou pelo contrário, as pessoas podem dizer que esta oposição, como está, só quer deitar o governo abaixo e até reforçar o papel do PSD Madeira. Portanto, não sabemos, não há sondagens que nos indiquem qual é que vai ser a reação se o governo cair, não por sua iniciativa, mas porque a oposição se uniu para o derrubar. Olha, aqui no continente, quando isso aconteceu, gerou uma maioria absoluta do Partido Socialista. E também isso talvez leve a que os partidos da oposição às vezes devam fazer contas quando pensam em derrubar os governos. Situação na Madeira será também o tema nos próximos Casa Comum, que vamos acompanhar. Partimos desde já para o tema internacional. Junta-se agora ao nosso painel Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda. Boa tarde. Boa tarde, Catarina Martins. Consegue ouvir-nos? Boa tarde, estão-me a ouvir? Sim, sim. A decorrer... Olá, boa tarde. A decorrer em Baku, no Azerbaijão, a Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas. Catarina Martins, em cima da mesa está o financiamento do combate às mudanças climáticas. A União Europeia tem-se assumido como o maior financiador na ação climática. Porque questiono desde já se é importante que desta conferência saia um compromisso reforçado também com outras potências como Estados Unidos, China ou Arábia Saudita, uma vez recordo que este alargamento do lote de financiadores para a ação climática é também uma das bandeiras que será levada por Portugal. Bem, muito boa tarde, antes de mais. Eu não tenho dúvida nenhuma de que era importantíssimo que houvesse um reforço da capacidade de ação. Este é o primeiro ano em que podemos mesmo ultrapassar 1,5 grau de aquecimento global. António Guterres, aliás, já veio dizer que este tem sido um ano que é uma aula sobre o que é a destruição humana. Enquanto nós estamos aqui a falar, está neste momento sobre perigo de cheias Málaga, depois da desgraça de Valência, Portugal conheceu os fogos, enfim, a situação é urgente, é grave. Neste momento, os danos das alterações climáticas já não se medem como se mediam há uns anos em milhões, em milhares de milhões, agora fala-se em milhões de milhões, para usar bilhões ou para usar a linguagem anglo-saxónica, em trilhões já de perdas. Portanto, investir é o que tem que se fazer tanto para salvar as vidas humanas como é a única coisa do ponto de vista económico sensata, mas a COP29 deixa muitas dúvidas que seja esse espaço. É claro que acontecer no Azerbaijão, onde os direitos humanos não são respeitados, onde não há nenhuma garantia de que os ativistas não sejam perseguidos, como sabem, o Azerbaijão é uma autocracia com inúmeros problemas, mas também
enfim, é um exportador, 90% das suas exportações são de energias fósseis, petróleo e gás natural. O presidente do Azerbaijão diz que quer aumentar as exportações e, portanto, não parece que seja aqui o debate, é sobretudo o debate dos lobbies do fóssil, mais do que o debate da alteração. E, por outro lado, a União Europeia está numa posição, neste momento, fragilizada por culpas próprias, porque enquanto vai dizendo que é preciso mais participação, nomeadamente dos Estados Unidos, da China e da Índia, no financiamento das medidas climáticas, a verdade é que no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, tudo o que se está a fazer é a discutir propostas para recuar nas metas climáticas a que a própria União Europeia se estabeleceu, recuar em questões como a desflorestação também, e portanto digamos que se esta COP não trazia nada, já não trazia grandes esperanças, a posição de enorme hipocrisia da União Europeia também não ajuda. Duarte Pacheco considera que esta COP29 pode ser um falhanço ou pode ser também um pouco decisiva para ajudar a que se cumpram algumas metas climáticas já estabelecidas? Cumprimento a Catarina Martins. Eu estou muito pessimista. Porque a realidade está à frente de todos nós. As alterações climáticas são uma realidade que já provocou milhões de mortos em todo o mundo. A situação não está a ir no bom caminho, pelo contrário, portanto é preciso atuar. E atuar como? A posição da União Europeia, eu compreendo-a nesta perspectiva. Por um lado, para financiar países pobres e países menos desenvolvidos. De facto, não faz sentido que países que têm grandes recursos, como a China ou como a Arábia Saudita, sejam considerados países em vias de desenvolvimento e não tenham contribuição como têm os países europeus. Quer dizer, não são poderosos no momento, mas depois, quando é para pagar, já querem estar noutra categoria para não fazer esse financiamento. Portanto, é preciso dizer, isto tem custos e todos aqueles que podem têm que contribuir. Portanto, esse trabalho tem que ser feito. Porque, caso contrário, aquilo que nos está a acontecer, os recursos são limitados. E, de facto, se a União Europeia canaliza recursos para aqui, em vez de canalizar para a investigação, por exemplo, ao contrário de outros que não têm custos na área ambiental e apostam na investigação, nós estamos a prejudicar o nosso futuro. Quando nós demos por isso, eles estão lá à frente e nós ficamos para trás. Portanto, isto tem que haver moralidade, senão não faz sentido. Finalmente, porque é do meu pessimismo, é que os grandes líderes, a maioria dos líderes dos países do G20 não estão presentes. A começar pelos Estados Unidos, e sabemos que a nova administração não vai ser mais amiga do ambiente do que está. E, portanto, eu acho que está tudo a juntar-se para ser um cenário negativo. Mariana Vieira da Silva, sobre a não presença dos principais líderes do G20 nesta cimeira, focava-me principalmente no presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já chegou a assumir que retirava os Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo. Isto representa um risco para se conseguir fazer algo pelo clima e atingir as metas já definidas neste acordo, por exemplo? Obviamente que sim. Há pouco a Filipa perguntava ao Duarte Pacheco se esta cimeira podia ser decisiva ou um falhanço. E a questão é que, se for um falhanço, isso é decisivo, porque nós não estamos no momento em que possamos perder tempo, e se já tudo era difícil quando olhávamos há uma semana para esta cimeira, a vitória de Donald Trump torna tudo mais difícil. Mas eu queria destacar que aqui, em vez de regatearmos tanto, cumpre a cada país fazer o seu papel. E Portugal tem feito isso, não apenas pelo caminho que fez e que tem sido mantido por este governo nas políticas que permitem efetivamente descarbonizar e ter energias alternativas, mas também, e queria falar disto porque é raro falar sobre isso, sobre o exemplo que demos, nomeadamente com Cabo Verde e com São Tomé, em que houve um acordo de perdão de dívida aceitámos trocar a dívida por investimentos climáticos nesses países. E isso é um exemplo de como um país, mesmo um país como Portugal, com condições financeiras que não comparam com alguns dos países que aqui foram referidos, pode, e tenho esperança que possa fazer isso com mais países da CPLP, e que isso possa ser um exemplo para outros países europeus, como cada país pode fazer a sua parte, deve fazer a sua parte,
enquanto pessoas como o secretário-geral das Nações Unidas vão agravando e tornando o discurso sobre esta matéria cada vez mais assustador. Catarina Martins, volto a si. Como está a olhar Bruxelas também para esta eleição de Donald Trump, também nestes aspectos mais de luta pelo clima? Há algum receio relativamente ao posicionamento do futuro presidente norte-americano sobre as alterações climáticas? O posicionamento do futuro presidente norte-americano é conhecido e é péssimo, não é? Ou seja, não se sente obrigado pelo Acordo de Paris, já retirou-se os Estados Unidos uma vez do Acordo de Paris, tem, aliás, negado a ciência nas suas intervenções e, portanto, é toda a política da absoluta irresponsabilidade e do caminho para o precipício. Preocupa-me que haja na Europa mais vozes que o acompanham e isso existe hoje tanto no Parlamento Europeu como nas propostas para a Comissão Europeia, que será uma Comissão Europeia que, a ser confirmada, será muito mais à direita e à extrema-direita do que os próprios equilíbrios europeus obrigariam. No Conselho Europeu também essa é uma questão e, portanto, enfim, vivemos uma situação muito complicada. Eu estou particularmente preocupada com a forma como o maior partido europeu neste momento, que é o Partido Popular Europeu, onde se sentam o PSD e o CDS, tem claramente uma política de revisitar todos os compromissos que a Europa assumiu consigo própria e com o mundo para rever em baixa e atrasar as metas que têm a ver com as questões climáticas. Eu acho isto muito irresponsável. Quer dizer, quem tenha dúvidas, veja o que aconteceu em Portugal com os incêndios este verão, veja o que está a acontecer em Valência. Nós estamos mesmo a falar de vidas, de segurança das populações e achar que podemos não fazer a nossa parte ou arranjar desculpas para não fazer a nossa parte é mesmo de uma enorme irresponsabilidade e desse ponto de vista eu acho que vai ser muito importante as mobilizações populares que sejam feitas para travar este caminho de irresponsabilidade que está a ser seguido na Europa e que eu julgo que, enfim, a eleição de Donald Trump pode vir a acelerar. Muito obrigada, Catarina Martins, Mariana Vieira da Silva, Duarte Pacheco. Chegamos ao fim de mais um Casa Comum. O programa regressa na próxima semana. Muito obrigado.